Você já percebeu uma voz contínua, uma corrente incessante de pensamentos que parecem nunca cessar? Talvez você acredite que essa voz represente quem você realmente é. Mas e se, por trás de cada pensamento, houvesse algo muito mais profundo, algo maior que está sempre presente, mas raramente percebido? A maioria de nós vive imersa nesse turbilhão mental, tão habituados com seu som que mal prestamos atenção à sua existência. Contudo, o que acontece quando paramos, mesmo que por um breve instante, e o barulho mental se dissolve, permitindo que o silêncio emerja? É nesse silêncio que ocorre o despertar da consciência. O despertar da consciência se inicia justamente nesse momento de pausa. É como se, por um breve segundo, você conseguisse enxergar a realidade através de uma janela que antes estava encoberta, revelando uma conexão maior que sempre esteve presente, mas que você talvez nunca tenha notado. Esse é o convite que a consciência mais elevada nos faz, não nos perdermos no labirinto dos pensamentos, mas sim encontrar o nosso caminho de volta para o agora, para o presente. A verdadeira consciência se revela em si mesma durante esse despertar, como se estivéssemos redescobrindo algo que sempre esteve dentro de nós. Se você dedicar um momento para observar, perceberá que além dos pensamentos existe uma quietude, uma presença que já está dentro de você, aguardando para ser notada. Talvez você já tenha experimentado isso sem nem perceber. Um instante em que o tempo pareceu parar, quando tudo ao seu redor desapareceu e você simplesmente era. Esses momentos não são raros, mas frequentemente passam despercebidos. Hoje, você vai descobrir o que o despertar espiritual realmente significa e por que é tão importante. Você compreenderá que a verdadeira chave para o despertar espiritual reside no estado de pura presença, onde você desperta sua consciência e reconhece que pode viver além do fluxo constante de pensamentos. Quando você começa a observar sua própria mente, algo sutilmente desconcertante pode emergir. A percepção de que os pensamentos parecem surgir por conta própria, como uma voz que nunca se cala. Essa voz incansável e incessante muitas vezes domina nossa percepção da realidade, criando uma narrativa contínua sobre quem somos, o que fazemos e como vemos o mundo. O principal problema dessa voz não é a existência dos pensamentos em si, mas a maneira como pensamos. Identificamo-nos profundamente com esses pensamentos, e toda vez que um surge, carregamos conosco uma identificação, um senso de eu que nos rodeia e nos faz acreditar que somos aquilo que pensamos. Como resultado, sem perceber, começamos a construir uma identidade falsa baseada em julgamentos, memórias e projeções futuras. Essa identidade, que acreditamos ser tão real, é na verdade uma construção do fluxo automático de pensamentos. Mas será que realmente pensamos ou estamos sendo pensados por nós mesmos? Essa é a questão central que nos leva a um ponto crucial de reflexão. Muitas vezes, acreditamos ter controle sobre o que passa por nossas mentes, quando, na realidade, nossos pensamentos surgem quase automaticamente, sem qualquer envolvimento consciente. A mente cria histórias, julga, compara, prediz e lembra, e nós simplesmente seguimos esse fluxo sem questionar sua origem ou validade. Esse estado de ser pensado por seus próprios pensamentos é uma ilusão que nos mantém presos em uma realidade fabricada, como viver em um sonho onde cada pensamento molda nossa percepção, consequentemente, nossas ações. Quando estamos nesse estado, perdemos a conexão com o agora, com o momento presente, sendo varridos por uma corrente de ideias que nos transporta para o passado com suas memórias e arrependimentos, ou para o futuro com suas ansiedades e incertezas. Esse ciclo contínuo nos desconecta da verdadeira essência de estar vivo, consciente e presente. Contudo, reconhecer esse fluxo constante de pensamentos é o primeiro passo em direção ao despertar da consciência. Quando você percebe que existe uma voz em sua cabeça, algo mágico começa a acontecer. Esse simples ato de observação cria uma pequena distância entre você e seus pensamentos. De repente, você não está mais completamente absorvido pelo conteúdo mental, e isso abre espaço para algo novo: a presença. A observação ativa é o início de uma jornada transformadora, porque quando você reconhece que seus pensamentos não são você, mas sim manifestações da mente, começa a enfraquecer a falsa identidade construída por esses pensamentos. Com o tempo, essa prática de observação consciente permite que você acesse um nível mais profundo de percepção, onde o pensamento não mais domina sua experiência, mas se torna apenas um componente dela. A voz em sua cabeça ainda estará presente, é claro, porque pensar é uma função natural da mente humana. Mas agora, o que muda é seu relacionamento com essa voz. Em vez de ser controlado por ela, você começa a perceber que há algo além dos pensamentos, uma consciência que observa, que está presente. É nesse ponto que o verdadeiro despertar começa a florescer, conduzindo você a um caminho mais profundo de compreensão de quem você realmente é.
No entanto, após começar a observar seus pensamentos, surge a questão fundamental. Qual é a diferença entre pensar e estar verdadeiramente consciente? Muitas vezes, confundimos o mero ato de estar com o fluxo infinito de pensamentos que circulam em nossas mentes. No entanto, esses dois estados são radicalmente diferentes, e entender essa diferença é essencial para o despertar da consciência. O pensamento, por sua própria natureza, é limitado. Ele é moldado por nossas experiências passadas, crenças e condicionamentos. Quando estamos presos no pensamento, nos tornamos vítimas de um ciclo repetitivo onde as mesmas histórias se repetem em nossas mentes continuamente, vivendo num ciclo onde o pensamento direciona nossas emoções, ações e até mesmo a forma como percebemos o mundo ao nosso redor. Nesse estado, somos prisioneiros de nossas próprias mentes, e a ilusão de controle sobre a vida nos mantém presos em uma realidade fabricada. Em contraste, a consciência superior não se limita ao que aconteceu ou ao que pode acontecer. Não se trata de memórias ou expectativas, mas simplesmente de estar ciente de que somos o presente. Quando estamos conscientes, sentimos profundamente o momento sem a necessidade de interpretar, rotular ou julgar. O pensamento cessa, e o espaço para uma percepção mais ampla se abre. Nesse estado, o tempo parece perder o controle sobre nós, e a verdadeira essência da vida pode ser experimentada diretamente. Imagine, por exemplo, estar em frente a uma deslumbrante paisagem, como um pôr do sol que pinta o céu em tons de laranja e vermelho. Se você estiver preso em seus pensamentos, pode perceber a beleza, mas sua mente rapidamente começará a interpretar o que é bonito, pensando que lindo pôr do sol, gostaria de ver isso mais vezes ou talvez eu devesse vir aqui mais frequentemente. Esses pensamentos, por mais simples que pareçam, afastam você da experiência direta. Em vez de simplesmente vivenciar o pôr do sol, você está mentalmente processando, e essa camada de pensamento separa você da profundidade do momento. Agora, imagine a mesma situação, mas desta vez sem pensamentos. Você simplesmente observa o pôr do sol sem nomear, sem julgar, sem desejar algo diferente. Há apenas a presença, aquela quietude no momento, expandindo a sensação de ser vivo, consciente e em harmonia com o que está à sua frente. Tudo se torna muito mais vívido. Esse é o estado de plena consciência, uma conexão direta com a realidade sem a interferência dos pensamentos. A consciência ou presença é a mais alta forma de consciência, e é nela que a verdadeira diferença se manifesta. Essa diferença também pode ser percebida nas interações humanas. Pense, por exemplo, em olhar nos olhos de uma criança pequena antes que ela desenvolva a capacidade de falar ou compreender conceitos complexos. Quando você olha para ela, há uma clareza, uma pureza no olhar, porque não há pensamentos por trás desses olhos. Este é o poder transformador da consciência superior. Nos liberta do ciclo infinito de pensamentos e nos reconecta com o que é mais verdadeiro e essencial na vida. A consciência difere do pensamento porque não é limitada pelo tempo ou pelo ego. Quando estamos presos no pensamento, estamos constantemente preocupados com quem somos, o que fizemos e o que faremos. O ego se alimenta dessas histórias, criando uma sensação de separação entre nós e o mundo ao nosso redor. Porém, na presença do agora, o ego se dissolve. Não há mais necessidade de controlar, ser ou provar algo. Só existe o momento, e ele está presente. É nesse momento que encontramos a verdadeira liberdade. Essa liberdade vem da capacidade de observar os pensamentos sem se identificar com eles. Em vez de ser levado pelo fluxo de pensamentos, você se torna um observador, e é essa mudança de perspectiva, de ser pensado pelos pensamentos para se tornar um observador consciente, que transforma radicalmente a maneira como vivemos. A mente continua a funcionar, mas não mais domina nossa experiência. Somos capazes de apreciar o momento presente e sentir a vida em sua plenitude, sem as limitações impostas pela constante atividade mental. Essa transição, de uma vida dominada pelo pensamento para uma vida ancorada na presença, é o coração do despertar espiritual. É o que nos permite experimentar a vida de maneira mais rica, profunda e significativa. Vivendo dessa forma, não apenas nos libertamos do sofrimento causado pelos pensamentos constantes, mas também nos tornamos mais abertos ao que a vida realmente tem a oferecer. Mesmo quando nos tornamos mais conscientes do fluxo constante de pensamentos e de como eles moldam nossa percepção do mundo, surge uma questão essencial. Como podemos encontrar uma pausa nesse ciclo incessante? A resposta está em algo que muitas pessoas ignoram, mas que é fundamental para o despertar da consciência: o espaço interior. O espaço interior pode ser entendido como uma espécie de amplitude interna, um estado em que os pensamentos ainda existem, mas não mais dominam. É a lacuna silenciosa entre um pensamento e outro, onde encontramos uma dimensão mais profunda de consciência. Esse espaço não é uma ausência,
mas uma presença silenciosa, um vasto campo pacífico que sempre esteve dentro de nós, aguardando para ser acessado. Para entender esse conceito, podemos recorrer à metáfora do copo vazio, utilizada em ensinamentos zen e práticas tradicionais. Os mestres zen sugerem que, para alguém ser ensinado, ele deve primeiro esvaziar o copo, pois um copo cheio não pode receber mais nada. Essa metáfora é frequentemente mal interpretada como a necessidade de esvaziar completamente a mente, mas o que realmente está sendo sugerido é a criação de espaço suficiente para que algo novo possa surgir. Imagine sua mente como uma xícara transbordando de pensamentos, preocupações e julgamentos. Quando sua mente está assim cheia, não há espaço para novas percepções, clareza ou plena consciência. Criar espaço interior significa permitir que essa xícara esvazie um pouco, para que algo mais possa surgir, uma consciência silenciosa que está além do pensamento. Mas como criamos esse espaço? Como cultivamos a capacidade de deixar ir o domínio do pensamento e abrir espaço para algo mais profundo? A chave está na prática da quietude e do silêncio. No ritmo acelerado da vida cotidiana, raramente nos permitimos momentos de verdadeira quietude. Mesmo quando estamos fisicamente sozinhos, nossas mentes continuam a produzir pensamentos incessantemente. Por isso, momentos de silêncio, seja através da meditação, contemplação ou mesmo uma simples pausa durante o dia, são tão importantes. Quando nos damos esses momentos de silêncio, algo notável acontece. Os pensamentos começam a desacelerar e a sensação de pensar se dissolve. Não é que os pensamentos desapareçam completamente, mas eles perdem seu poder. Em vez de sermos levados por eles, observamos os pensamentos passando, e nesse processo, um espaço interior se abre. Esse espaço não está vazio no sentido tradicional, mas está cheio de possibilidades, uma presença viva que permeia tudo. Cultivar o espaço interior não requer práticas complicadas ou filosofias espirituais complexas. Na verdade, é muito pelo contrário. Quanto mais simples for, melhor. Uma das maneiras mais diretas de começar a criar esse espaço é simplesmente prestando atenção à sua respiração. A respiração está sempre com você, sempre disponível como um ponto de ancoragem no presente. Quando você concentra sua atenção na respiração, mesmo que por apenas alguns segundos, começa a desacelerar o ritmo dos pensamentos e a abrir aquele espaço. Outra maneira eficaz de criar o espaço interior é através da observação consciente dos seus sentidos. Por exemplo, ao caminhar, em vez de deixar sua mente vaguear entre preocupações e pensamentos futuros, direcione sua atenção para o que está percebendo naquele exato momento. Observe o som dos seus passos, o vento contra sua pele ou as cores ao seu redor. Esses atos simples de percepção consciente ajudam a mudar seu foco do pensamento para o presente, criando um intervalo tranquilo onde a consciência pode emergir. Esses momentos de silêncio e atenção não precisam ser longos ou difíceis de alcançar. Até mesmo uma breve pausa durante a correria do dia pode ser suficiente para abrir aquele espaço interior. A verdadeira prática do espaço interior reside na continuidade, na repetição desses momentos ao longo do tempo. Gradualmente, eles começam a se expandir e a se integrar em sua vida diária, até que o espaço interior se torne uma parte natural de sua existência. À medida que esse espaço cresce, você começa a perceber que é nele que surge a verdadeira clareza. As respostas que você procura não vêm do raciocínio ou da análise mental, mas emergem espontaneamente da quietude. A vida de repente parece menos caótica, dominada por pensamentos constantes, e uma sensação de paz interior começa a prevalecer. Uma tranquilidade que não depende de circunstâncias externas, mas que está sempre acessível dentro de você. Esse espaço interior é, de fato, o ponto de encontro entre o silêncio e a consciência. É o que nos leva de uma existência dominada pelo pensamento para uma vida de presença e clareza. É o que nos faz viver em harmonia com o momento presente, permitindo que a mente retorne ao seu papel de ferramenta e não mais como mestre. O despertar espiritual, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, não é algo grandioso e definitivo. Raramente ocorre como um único momento de revelação onde tudo muda instantaneamente. O despertar é mais como uma série de pequenos flashes, momentos de clareza e presença que surgem sutilmente ao longo do tempo. Esses momentos, não importa quão pequenos pareçam, têm o poder de transformar profundamente a maneira como percebemos o mundo. Esses lampejos de consciência não seguem um padrão ou sequência previsível. Eles podem surgir inesperadamente durante a maioria das atividades rotineiras do dia. Por exemplo, talvez você esteja caminhando por uma rua conhecida e, de repente, se encontre completamente imerso na experiência de estar presente. O som dos seus passos, a brisa suave no rosto, a luz do sol nas folhas das árvores. Por um instante, você para de se preocupar com o que aconteceu no passado ou com o que pode acontecer no futuro. Você simplesmente é, e naquele momento, uma paz profunda surge,
mesmo que apenas por alguns segundos. Esses momentos de presença muitas vezes ocorrem de forma espontânea e podem ser tão sutis que mal os notamos. Um exemplo claro é quando estamos em contato com a natureza. Imagine estar diante de uma vasta paisagem, uma montanha, o mar ou mesmo um parque tranquilo. De repente, algo dentro de você se acalma, os pensamentos cessam momentaneamente e você se encontra completamente conectado com o que está ao seu redor. O som das ondas, o vento nas árvores ou o simples silêncio da natureza cria uma sensação de paz e pertencimento. Esse é um flash de consciência, um momento em que a mente perde seu domínio e o presente se torna totalmente vivo. Esses flashes de consciência não se limitam à natureza. Podem ocorrer em qualquer lugar e a qualquer hora. Talvez você esteja interagindo com uma criança pequena, observando sua curiosidade e inocência. Ao olhar em seus olhos, você percebe que não há julgamento, passado ou futuro, apenas o momento presente. Por alguns segundos, você se conecta com essa pureza, vivenciando a mesma simplicidade e quietude do agora. O mais importante sobre esses flashes é que eles não precisam ser rotulados como espirituais para terem valor. Uma das armadilhas mais comuns da espiritualidade é a tendência de rotular e definir cada experiência, o que pode ser complicado, pois ao fazer isso, corremos o risco de perder a espontaneidade desses momentos, tentando encaixá-los em categorias ou conceitos pré-estabelecidos. O lampejo de consciência é, acima de tudo, direto e ocorre sem esforço, transcendendo o pensamento e a necessidade de explicação. A simplicidade é o que o torna tão poderoso. Esses momentos de presença são essenciais para o nosso crescimento interior. Podem parecer breves e insignificantes, mas cada um tem o potencial de nos aproximar de uma realidade mais profunda e de um estado de consciência mais duradouro. É através dessas pequenas aberturas que começamos a entender que a verdadeira paz não vem de resolver todos os problemas ou controlar todas as circunstâncias, mas de estar totalmente presente com o que está acontecendo agora. Toda vez que vivenciamos esse estado de presença, não importa quão breve seja, uma semente de consciência é plantada dentro de nós. Com o tempo, esses flashes de consciência começam a ocorrer com mais frequência, deixando de ser momentos isolados e começando a se integrar em nossas vidas cotidianas. O que antes eram breves instantes de paz se expande, e o sentimento de presença se torna mais acessível. Esse processo de despertar não é repentino nem uma mudança definitiva, mas uma série de pequenos passos e pequenas aberturas que nos conduzem a uma nova maneira de ser. Esses momentos não precisam ser procurados ativamente. Na verdade, quanto mais os buscamos, mais eles parecem escapar. A chave para cultivar esses lampejos de consciência é simplesmente estar aberto, estar receptivo ao momento presente, sem expectativas ou julgamentos. Eles surgem naturalmente quando paramos de tentar controlá-los e permitimos que eles aconteçam. É na simplicidade que reside a verdadeira essência do despertar. É uma experiência contínua, gradual e profundamente transformadora. A prática de trazer a atenção de volta para o momento presente não apenas transforma a maneira como percebemos o mundo, mas também muda nossa relação com o ser presente. Estar consciente é mais do que simplesmente viver no aqui e agora de forma superficial. É uma mudança radical na forma como interagimos com nossos pensamentos, emoções e circunstâncias. Quando estamos totalmente presentes, começamos a perceber que a maioria dos problemas que enfrentamos não vem da realidade em si, mas de nossa mente e da interpretação que damos a ela. Esse estado de conscientização nos afasta do fluxo contínuo de pensamentos e julgamentos, permitindo-nos ver as coisas como realmente são, sem os filtros que o pensamento cria. Isso traz uma clareza inesperada, uma nova maneira de ver a vida que antes estava escondida atrás do ruído mental. O efeito prático dessa presença é imediato. Por exemplo, ao estar presente em um ambiente estressante, em vez de reagir automaticamente, podemos observar nossa reação e escolher como responder a ela. Isso não significa que o estresse desapareça completamente, mas que ele perde parte de seu controle sobre nós. A consciência nos dá espaço para respirar, para observar sem julgamento, e ao fazê-lo, nos libertamos da reação impulsiva e automática que muitas vezes piora a situação. Quando estamos presos em pensamentos constantes, nossas emoções são frequentemente amplificadas pela narrativa mental que construímos ao nosso redor. A mente pode transformar uma pequena preocupação em uma grande fonte de ansiedade, simplesmente projetando cenários futuros ou revivendo eventos passados. Porém, ao trazer consciência para o presente, no momento em que interrompemos esse ciclo, a mente não tem mais combustível para alimentar essas preocupações. Como resultado, sentimos uma paz que não está vinculada a nada em particular. Uma paz que vem da simples experiência de estar aqui e agora. Esse espaço interior e a paz que dele decorre são transformadores, não apenas pessoalmente, mas também em nossos relacionamentos com os outros. Quando estamos presentes, tornamo-nos mais atentos, mais abertos e menos reativos.
Nossas interações não são mais governadas pelo ego ou por pensamentos automáticos. Em vez disso, respondemos a cada momento de forma genuína, sem trazer o peso do passado ou as expectativas do futuro para a conversa. Isso cria uma nova qualidade nos relacionamentos, onde a comunicação se torna mais clara, autêntica e empática. As pessoas ao nosso redor percebem essa mudança, mesmo que inconscientemente, e isso, por si só, pode transformar a dinâmica de nossas conexões. Além disso, esse estado de abertura é incrivelmente transformador porque nos tira de uma mentalidade fixa e nos coloca em um fluxo de adaptação, aceitação e evolução contínua. Como resultado, problemas que antes pareciam intransponíveis começam a perder seu poder e começamos a ver soluções que antes não conseguíamos enxergar. Outro benefício prático de viver em um estado de presença é a melhoria da saúde mental. Conforme a ciência da saúde física já demonstrou, a prática regular da atenção plena pode reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e promover uma maior sensação de bem-estar. Ao reduzir o impacto das preocupações e do pensamento excessivo, o corpo responde de maneira mais equilibrada. Benefícios adicionais incluem a melhoria na qualidade do sono, na digestão e até mesmo no sistema imunológico, já que nossas mentes estão menos sobrecarregadas e mais alinhadas com o momento presente. O poder transformador da consciência também se estende à maneira como nos relacionamos conosco mesmos. Quando vivemos no presente, começamos a deixar de lado a ideia fixa de uma identidade rígida, aquela que antes parecia ser uma construção de pensamentos, experiências e julgamentos. Essa identidade começa a se dissolver quando percebemos que somos muito mais do que nossos pensamentos ou emoções. Somos a presença que observa tudo isso, e essa realização é libertadora. Viver dessa maneira traz uma leveza à vida que não significa que os desafios desapareçam, mas que nossa relação com eles muda completamente. Essa mudança de perspectiva é o que torna a consciência tão poderosa e transformadora. Ela nos fornece as ferramentas para viver com mais intenção, mais clareza e, acima de tudo, mais paz. Ao chegarmos ao final deste vídeo, gostaria de deixar uma mensagem para você. O poder da consciência reside na simplicidade de sua prática. Está disponível a qualquer hora, em qualquer lugar. Basta voltar sua atenção para o agora, mesmo que por apenas alguns segundos, e você estará ativando esse poder. É através dessa prática contínua que nossa relação com o mundo, com os outros e conosco mesmos começa a se transformar profundamente. Obrigado por embarcar nessa jornada. Se este vídeo ressoou com você, convido a compartilhar, a refletir sobre suas próprias experiências e a continuar cultivando essa presença em sua vida diária. Ao fazer isso, você descobrirá uma nova maneira de ser, mais alinhada com a verdadeira essência da vida e com a paz que está sempre disponível dentro de você. Obrigado!